Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1 porque a gente tá tendo aí um pouco mais de audiência no Brasil para a categoria porque temos um brasileiro de novo, Gabriel Bortoleto, e eu tô vendo assim, óbvio, nas redes sociais, né, uma bolha, mas muita gente, assim, que voltou a assistir criticando o Bortoleto porque, ele terminou em último a corrida do Bahrein, ele não foi tão rápido quanto o Hülkenberg na classificação, ficou um décimo ou dois atrás do alemão, isso é um absurdo, ele é fraco, entende, gente? As pessoas, assim, que a gente vê não entendem muita coisa de Fórmula 1 e parecem gostar só do vencedor e não da categoria, né? E não entende, e muito por isso eles não têm uma análise racional do que está acontecendo. O carro do Bortoleto é ruim, e não é pouco, é o pior carro do grid, e a gente já sabia que seria assim. A Sauber fez o pior carro de 2024 e fez, ao meu ver, o pior carro de 2023, né? Em 2023 ainda tinha a Haas, né? A Haas era fogo, mas de qualquer jeito, né? É uma equipe que vem fazendo carros ruins, veio de uma dupla de pilotos não entregando nada de resultados, que era o Joe e o Bottas, e está agora tentando se estruturar com o Hülkenberg, com o Bortoleto, né? E assim, o Bortoleto, ele vem de um título da Fórmula 3 e Fórmula 2 em seguida, algo que poucos pilotos conseguiram na história do automobilismo, e a gente tem que valorizar o cara, mas entender que assim, a entrada dele na Fórmula 1 não vai ser fácil, não é todo mundo que nasce em berço de ouro. O Piastri já tem uma McLaren logo de cara, é berço de ouro. A gente ter o Hamilton na McLaren logo de cara, é berço de ouro. Muitos campeões precisaram remar e construir a saída deles do fundo do poço. Para pensar na Brabham, né? A Brabham, ela se tornou campeã de pilotos dos anos 80 por causa do Nelson Piquet. Mas o Nelson Piquet, quando chegou, a Brabham era um carro muito forte? Não era. Precisou ir melhorando pouco a pouco, e aí a gente teve aquela sinergia fantástica do Gordon Murray com o piloto que ajudou a montar um carro que no final seria campeão mundial de pilotos duas vezes, não foi de construtores. Mas fato é que assim, ele construiu o caminho dele para ter um carro campeão. E assim, quando ele não teve o carro campeão, não tinha o que fazer. O piloto ele também é limitado pelo seu carro. Isso aqui que a gente está vendo na Fórmula 1 não é a Indy. Na Indy, se o cara tivesse lá em último nisso aí, ok. Aí eu entenderia mais as críticas, porque é uma categoria de carros iguais. Mesmo que o ajuste não esteja bom e tudo isso, o piloto tem parte na responsabilidade de entender como ele vai se sentir confortável dentro do carro. Mas é Fórmula 1, todos os carros ali, você tem 10 equipes e 20 carros, né? Então assim, 10 equipes que vão ter carros diferentes, alguns vão ter ajustes de motor diferente, uma natureza completamente diferente uma da outra. Então assim, não dá para esperar que o Bortoleto vá fazer mágica, entende? As pessoas também têm que entender que ele não vai ser um Schumacher e um Senna da vida, né? Porque assim, a década de 80 e 90 é outro contexto, gente. O Schumacher na estreia dele com a Jordan colocou meio segundo no piloto titular e tudo isso. Gente, era o contexto dos anos 90. O Senna conseguiu o segundo lugar da Toleman, entende? Eu não acho que se a gente coloca o Schumacher ou o Senna nesses carros, né, eles vão conseguir colocar o carro num pódio, entende? No segundo lugar, vão conseguir brigar por uma vitória, entende? Não tem limite. Tem limite para tudo, assim. Eles poderiam talvez colocar o carro no Q3, seriam os gênios, entende? Mas a questão é, o carro da Fórmula 1, tudo tem limite. O carro tem um teto de produção, que ele não vai ser capaz de superar. E as pessoas, quando não entenderem isso, né, tipo, tentarem jogar o cara, sabe, porque 18º lugar não presta, gente, é contexto. Uma hora você tá lá atrás, uma hora você vai estar lá na frente. Tudo depende do carro que você vai estar guiando. O Russell ficou lá na Williams, anos sofrendo. Hoje é o piloto da Mercedes, hoje é o piloto que foi segundo lugar no Bahrein, terceiro lugar nas duas primeiras corridas do ano. Essa é a diferença do cara ter carro agora. Por exemplo, o Russell estava lá no fundo do grid. O pessoal está até criticando, não tem tanto ritmo de corrida, não está fazendo tanta coisa assim. Foi só andar na Mercedes que a gente viu que o cara era capaz. Esperem o Bortoleto ter as condições para competir. Esperem o Bortoleto ter as condições de fazer algo mais do que brigar no fundo do pelotão. Do jeito que o carro tá, nem o Hülkenberg está conseguindo fazer muita coisa, entende? Foi melhor do que o Bortoleto no Bahrein? Foi. Mas aí a gente está falando de um bom piloto também. Não é, vamos julgar o Hülkenberg como se fosse um piloto ruim. Não é. É um cara que já conseguiu vencer o Sérgio Pérez no mesmo carro, já venceu o Carlos Sainz, já bateu de frente com o Daniel Ricciardo. Inclusive, era a escolha da Mercedes para substituir o Rosberg se ele não tivesse assinado o contrato com a Renault antes. Não era o Bottas, era o Hülkenberg que eles queriam escolher para a equipe.
Acabou que ele deu azar, né? O Hülkenberg é um cara azarado na vida, mas olha, é um piloto rápido, é um piloto bom de chuva, extremamente versátil. A gente viu na temporada passada o que ele fez com a Haas foi fenomenal. O Hülkenberg é muito bom piloto. Então, eu acredito assim que a Sauber ela pode talvez melhorar o carro, mas esse ano eu acho que é muito complicado a gente esperar que eles vão conseguir super performances, entende? Eu acredito que a Sauber ela é uma equipe que vai estar focada totalmente em 2026, onde vai ser Audi, e obviamente eles estão querendo pensar em um carro assim que no ano que vem vai ter dimensões diferentes, pneus diferentes, motor diferente, filosofia aerodinâmica completamente diferente, peso diferente. Nada do carro de 2026 vai lembrar o carro de 2025. Então, assim, tudo que você faz de desenvolvimento para o carro desse ano vai ser descartado para o ano que vem. Então, assim, quanto de foco a Audi / Sauber vai ter nesse carro de 2025? Muito pouco. Talvez vai ter uma atualização, talvez vai ter algum pacote, talvez eles queiram até testar algumas coisas para ver o quanto que eles estão conseguindo acertar dados da pista com o túnel de vento, talvez ainda venham algumas coisas, talvez a situação melhore um pouco, mas eu não acredito que a Sauber vai ter um salto de desempenho muito grande. Por mais que a gente tenha ali nomes bem competentes, o Matheus Binotto um bom engenheiro de motor, não acho um bom chefe de equipe, né? Mas Jonathan Whitley um cara extremamente competente, né? A Sauber vem montando uma equipe legal, mas eu não acho que é uma equipe para produzir esse ano. É só para os anos seguintes. Então, menos cobrança com o Bortoleto agora, é o ano de estreia. Ano de estreia não vai definir o que o piloto é. O Rosberg teve um ano de estreia muito ruim, mas em 2007, 2008 já começou a andar no nível altíssimo de pilotagem. Então, assim, muito piloto tem ano de estreia ruim, o ano de estreia não define um piloto. O Piastri, no ano de estreia, não marcou metade dos pontos do Norris. Agora é o terceiro ano dele, ele já está andando melhor que o Norris quase todo fim de semana. Então, assim, ano de estreia é um ano de adaptação, de entender a categoria, de se preparar fisicamente para corridas de 305 km, para carros muito mais rápidos. Então, assim, não cobrem do cara que ele tenha performances extremamente geniais, assim, que o cara vai conseguir tirar leite de pedra desse carro. Porque assim, não é qualquer um que faria ponto com esse carro. Teria que ser o Verstappen no melhor dia para conseguir tirar algo desse carro. Porque a verdade é que assim, é terrível. O carro tem muita coisa a ser consertada. E não acho que isso vai ser resolvido facilmente pelos engenheiros da Audi para essa temporada. Até porque, como eu disse, o foco está em 2026. Então, as críticas a Bortoleto são ridículas. As críticas a Bortoleto, elas são patéticas. De gente que não entende o contexto atual da Fórmula 1, não entende o contexto que ele está e não entende o contexto da equipe. Se você não analisa desse jeito, se você analisa de uma maneira passional, porque o cara não está em primeiro e segundo, né? Então você não entende de Fórmula 1 e não entende como funciona o automobilismo, principalmente nessa categoria. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.